Gente, aquela galerinha de Brasília, lá da CNN, passou horas hoje analisando a tentativa da direita de colocar o Master, de colar o Master no governo Lula, como uma estratégia do Flávio Bolsonaro de partir para o ataque porque não tem defesa. Bom, que o Flávio Bolsonaro se queimou feio nessa história, eu não tenho dúvida nenhuma. Como é que um cara que vive naquele serpentário que é Brasília achava que uma história como essa não ia aparecer até a eleição? Como é que ele nega, como negou, até 5 minutos antes da prova ser esfregada na cara dele? Bom, isso deixa para lá. Mas dizer que ele está querendo colar o Master no governo Lula é de uma cara de pau pior que a dele. Gente, o Master nasceu colado no governo Lula, né, no governo do PT. E o parteiro foi o Rui Costa, que hoje é o terceiro em comando aí no que sobrou do partido, abaixo do Jacques Wagner, né, que até onde já se sabe foi o pai do Master, inseminado no conterrâneo Augusto Lima, que era sócio e CEO do Master, sócio do Vorcaro. Foram eles que puseram o Credit Sexta, né, uma estatal lá da Bahia, na mão do Master e abriu a porta para a mina dos que abriu a porta para a mina dos consignados do Lula. Foram eles que puseram o funcionalismo da Bahia inteira na carteira dos consignados do Master, em regime de monopólio. Funcionário que pedia empréstimo e funcionário que não pedia, todo mundo entrava nesse coxo aí de engorda do Master. Foi aí que foi criada a tecnologia que depois evoluiu para roubar os aposentados do Brasil inteiro. Os funcionários públicos da Bahia foram os primeiros que viraram tomadores de empréstimos que eles nunca souberam que tinham pedido, com o agravante de que, naquele esquema inicial do Master, o juro era estruturado de tal forma que o tomador nunca mais pagava o principal e aquilo virava uma espécie de imposto eterno pago para o Vorcaro. Foi da Bahia, gente, que o banco saltou para 176 funcionalismos municipais e depois para os estaduais, como os do Rio de Janeiro e do Amapá, entre outros, e finalmente para o INSS inteiro, com a cumplicidade dos sindicatos do PT, depois que eles perderam o imposto sindical com o Temer. Tudo isso era para ficar eternamente em segredo, não fosse o tamanho do rombo produzido pelo Vorcaro. Mas aí veio aquele vazamento do COAF e da Receita Federal, que mostraram quem eram, na verdade, os heróis da democracia do Supremo Tribunal Federal. Tudo se locupletando lá com o pânico do Vorcaro. Meia cúpula do PT mamando naquela teta, até onde se sabe por enquanto. A metade, meia teta, meia cúpula do PT. Pode ser que esteja inteira. Né? E aí, cara, nesse país sem imprensa, o Alexandre de Moraes foi lá, prendeu os dois vazadores da Receita Federal, desmontou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, né, como uma unidade de inteligência financeira que, tendo por função aí prevenir e combater a lavagem de dinheiro, inevitavelmente acabou batendo nos maiores lavadores de dinheiro do Brasil, que são os ladrões que infestam os governos, com visibilidade maior para os maiores entre eles, o que acabou levando eles até as portas do Supremo Tribunal Federal. E aí foi aquilo que a gente viu, gente. Os flagrados na teta desmontaram todas as CPIs que fuçavam nas mesmas vizinhanças dessa história aí e chegaram à mais íntima proximidade do chefe da família da Silva. Né? Tinha irmão e tinha filho do presidente na parada, desautorizaram todas as quebras de sigilo e puseram todas as investigações sobre sigilo. Até as futuras delações do ladrão, se acontecessem,
tinham que ficar escondidas dos roubados. E aí, sobrou o quê? A Polícia Federal do Lula sozinha, com os 8 celulares do Vorcaro na mão. E daí por diante, gente, a carta marcada. Sumiu o INSS, sumiu a família da Silva, sumiram os ministros do Supremo Tribunal Federal, sócios do Vorcaro, sumiram todos os ministros do Lula, assalariados do Vorcaro. Dos 8 celulares do Vorcaro, que registram cada passo dado, cada palavra proferida, cada movimentação de dinheiro movimentada, cada membro da vasta rede do Vorcaro, cada sacanagem filmada, querem nos fazer crer que tudo que a Polícia Federal do Lula sabe é o que diz respeito ao Ciro Nogueira, primeiro, e ao Flávio Bolsonaro, agora. Mas mesmo dentro da Polícia Federal, gente, ainda tem gente que quer um Brasil brasileiro e vai vazando mais detalhes. Ontem mesmo teve a reconstituição, palavra por palavra, da reunião do Vorcaro com o Lula em pessoa, né, pelo UOL, feita por 2 repórteres do UOL. Era 4 de dezembro de 2024 e estava todo mundo lá. O Guido Mantega, o Gabriel Galípolo, o Alexandre Silveira, o Rui Costa, que é o pai da criança, o Augusto Lima, sócio e parteiro da falcatrua toda, e o Lula, pai de todos. O Lula mente com a cara de pau que Deus lhe deu, gente, e que a imprensa domesticada encera todo dia para não deixar apodrecer. Que ele deu uma ordem para o Galípolo tratar aquilo tecnicamente. Cara, o Lula nunca deu uma ordem para nada ser tratado tecnicamente de tudo que se coloca entre ele e o poder, na vida inteira dele. Nunca. Agora, 4 de dezembro de 2024. Né? Guarde bem essa data aí. O Vorcaro foi lá para dizer que ele estava falido, que ele não tinha nem um tostão mais, que a merda ia entrar no ventilador, e para perguntar para o Lula se antes da coisa explodir não era melhor vender o rombo para o BTG por R$ 1 e matar o escândalo antes dele começar. Porque, diz ele, eu não quero confusão. Ele sabia bem com quem ele estava lidando, gente. E para quem ia sobrar a merda se ela viesse inteira à tona, na véspera da eleição. Né? E quanto isso podia custar para ele se ele não tirasse o rabo da seringa. E é claro que com todo esse retrospecto, né, o Lula sabia minúcia por minúcia qual era a situação do Master. Mas mandou, assim mesmo, mandou o Vorcaro ficar firme, porque dali uns dias o Banco Central seria dele, e aí dava-se um jeito. E nesse momento, gente, fecham-se as cortinas, né, e nada mais se sabe das íntimas relações aí do Vorcaro com a ditadura, até o momento em que ele foi preso, em novembro de 2025, né, e teve os seus celulares, onde estava registrado o contrato com a família Barci de Moraes, apreendidos naquela operação Compliance Zero. A 9 de novembro, o contrato vaza para Malu Gaspar no Globo. E a 11 de janeiro, a sociedade dele com o Toffoli no Taiaiá vaza para o site Metrópolis. Então, de novo, gente, não é o Flávio Bolsonaro que está tentando colar o caso Master no Lula, né? Porque não tem como negar a cova com palmos medida aí que cabe a ele nesse latifúndio, né? É exatamente o contrário. E só é possível o Lula ousar tanto diante de um cadáver tão fresco porque nós temos uma imprensa podre, de memória seletiva, que esquece o que ele manda ela esquecer e chancela essa que é a falcatrua master em cima de todas as falcatruas. Cara, o master nasceu e cresceu colado no governo Lula, que agora viu uma oportunidade, com a cara de pau que Deus lhe deu, né, encerada pela imprensa podre, de colar o escândalo no Flávio Bolsonaro. E agora anotem uma coisa. A tal reunião do presidente, mais a cúpula do PT com Vorcaro no Palácio do Planalto,
aconteceu na tarde de 4 de dezembro de 2024. 4 dias depois, 4 dias depois, o banqueiro falido, que estava prestes a vender o seu banco por R$ 1 4 dias antes, é apresentado ao Flávio Bolsonaro, que andava por Brasília tentando captar fundos para um filme sobre o pai dele. E compra uma cota do tal filme por 24 milhões de dólares, equivalentes na época a 134 milhões de reais. E desses, gente, o banqueiro falido arranjou um jeito de desembolsar 10 milhões e 600 mil dólares, ou 61 milhões de reais, entre fevereiro e maio de 2025, segundo as informações aí vazadas para o Intercept, né? Que é um site esquerdista e pertencente a uma família com fortes laços financeiros e ideológicos com Lula e com o PT. 4 dias depois. É mera coincidência? Pode ser, mas que põe um monte de minhoca na cabeça da gente, é isso põe.